Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, galera? Sou eu de novo, André Arruda, movido a ódio e deboche. Então está mais no ar, mais uma edição de Bom Dia Pra Quem? E hoje, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Parabéns, São Paulo! 468 anos de idade. Bem, temos aí dois problemas aí, né? Primeiro, porque o dia 25 de janeiro cai numa terça-feira, bem quase no meio da semana, não dá para emendar, não dá para fazer nada. E segundo, que aí é a surpresa de todos, não é feriado. Exatamente, não é feriado na cidade de São Paulo o seu aniversário de 468 anos. Isso porque no ano passado, quando estava no pico da pandemia, no meio do ano, foram antecipados, foi feita uma espécie de mega feriadão para que as pessoas pudessem ficar em casa. Foi o governo de São Paulo, junto com prefeituras, né, que fizeram esse antecipaço aí. Lê do engano, porque aí o pessoal foi para a praia. E agora a gente vai trabalhar, né? No meio de uma epidemia que já lá está lascando, porque a média móvel de casos está há 7 dias em alta, batendo recorde, e a média móvel está em... Lembra que ontem foi 148 mil, agora estamos em 150 mil casos diários em média, na média móvel dos famosos 7 dias. Nas últimas 24 horas foram 90.509, mas presta atenção. Sábado, domingo, segunda, geralmente são dias fracos. O grosso vai vir na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, preparem-se, essa turbulência, infelizmente, vai perdurar por um tempinho, né? E disseram que aumentou a quantidade de mortos, a média móvel de mortos também está aumentando, né? E isso é um problema também, tá? Então, são 267 novos óbitos em 24 horas. Não é um desastre como aconteceu nos outros picos anteriores, que chegamos a uma média de 1.000, 2.000 mortos, o que é uma tragédia sem tamanho, mas o número estava abaixo de 300 em 31 de outubro. Então, há 4 meses atrás, tinha a média de 300, foi baixando, está voltando a subir. Isso é preocupante. Mas a gente sabe que boa parte das pessoas que estão nesse período crítico, nessa situação crítica, o internado, o UTI, óbito, a maioria, a grande maioria, são pessoas não vacinadas. Então, meu amigo, minha amiga, vacine-se. Ah, eu tô com a dose atrasada. Vai no postinho e vacina. Ah, eu não vacinei ainda nenhuma dose. Vá no postinho e vacina. Ah, o meu filho, põe para vacinar. Vacina. A partir de 5 anos pode vacinar. A partir de 25 anos com a Pfizer e a partir dos 6 com a Coronavac. Então vai vacinar. Pelo amor de Deus. Aí você fala assim, mas vacina não vai impedir que eu fique doente, não sei o que. Pô, bicho.
A vacina não é uma proteção individual, é uma proteção coletiva para impedir que essa doença chegue em quem não pode, não tem condições de aguentar o tranco, meu amigo. Então vamos vacinar. Vamos deixar de ser besta. Vamos deixar de ser besta. Ficar acreditando no pastor Abu Cifrão? Vai ficar acreditando no tiozão do Zap? Pelo amor de Deus, vai ficar acreditando nesses idiotas? Não acredite em idiota. Vacine-se, pelo amor de Deus. Caso encerrado. Teve uma polêmica aí em relação ao futebol, que era negócio de torcida, né? Porque você sabe que amanhã é a final da Copa São Paulo Futebol Júnior e vai ser o clássico da saudade que vai findar esse certame. Olha, você falou o culto. É Palmeiras e Santos. Para quem não sabe, é o chamado clássico da saudade, tá? Santos e São Paulo é Sansão, certo? Palmeiras e Corinthians é o derby, né? São Paulo e o Corinthians é majestoso, né? Então aprendam as terminologias dos nomes dos clássicos paulistas com o André Arruda. Obrigado pela sua presença, passar bem e depois passa no caixa para poder pagar essa aula, tá? Maravilha. E no mesmo dia, na mesma cidade de São Paulo, o Corinthians vai entrar em campo, só que à noite, tá? E aí, qual o temor que tá tendo? Não foi preparado isso adequadamente e pode haver risco de confronto. Lembra daquela história de sábado? Que na verdade, eu mandei ontem, né? No episódio de ontem. Daquela treta que teve de torcida e coisa e tal. Gente, eu não vou chover no molhado. Ouça o episódio de ontem, você vai ver o que eu acho, tá? Então, tem que ter aí um bom senso, pegar esses caras que usam o futebol como álibi para serem agressivos, brucutus e violentos e corta a asa, entendeu? E outra, gente, uma das coisas que a gente nota em muitas áreas é o que a gente chama de corporativismo, tá? Isso é um problema muito sério. Então, por exemplo, o juiz fez merda. Em vez da classe de juízes pegar e condenar esse ato para defender a classe, não, fica defendendo esse cara. Ah, não, porque a gente precisa defender o amigo, o companheiro. Mesma coisa com outras áreas, né? Nem vou precisar ficar citando essas coisas. Eu coloquei isso por um exemplo aqui para poder ilustrar. Mas existe sim um corporativismo, inclusive torcida organizada, polícia e tudo mais, né? Então esse corporativismo lasca, né? Porque as ovelhas podres, as ovelhas negras, as maçãs podres, elas vão continuar do cesto. Eles não se importam com a reputação coletiva. Eles se importam em defender os seus. E isso é um problema que ocorre no Brasil desde sempre. E é isso que faz com que as instituições neste país fiquem cada vez mais sem credibilidade. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que, olha, se mexeu com um, mexeu com todos? Não é assim. Existem pessoas que vão fazer as coisas erradas e sabem que vão ficar impunes porque vai ter quem os defenda. Muito bem. Segue el vale. Temos aqui um mistério. Mistério. O Bozo Bozoca Nariz de Pipoca cancelou a sua agenda e a viagem sem dizer o porquê. Então, temos um mistério da meia-noite, que não sabemos o que foi, o que vai deixar de ser, mas a gente sabe que a situação dele tá pesada, né? É muito escândalo. Aquela história da rachadinha de sexta-feira, né? E outras coisitas mais, né? O governo que é ruim. Teve uma fofoca que passou na rede social, passou quase desapercebido, mas é o seguinte. O Bolsonaro mandou encomendar uma pesquisa
para saber como é que tá a intenção de voto dele. Ele ficou possesso com o resultado. É aquela história, né? Quer ouvir o que tu quer ou quer ouvir a verdade? A verdade é dura, né? Então, a casa caiu pro cabra. Pro cabloquinho, né? O Bolsonaro, pum! Parece que o governo Bolsonaro está caminhando para o seu desfecho. E está cada vez mais líquido e certo de que isso ocorrerá. Porque já está um monte de gente pulando do barco. E isso é notório, né? Como é que vai ser um governo que tem essa atitude totalmente destrutiva em relação ao Brasil, né? Governar apenas para os seus. Eu estava conversando com um amigo meu, e aí tava lá conversando com os amigos também dele, né? E aí um dos caras falou um negócio que virou uma constatação de muita gente que mora aqui na periferia, nas favelas. O Bolsonaro só governa para rico. Só governa para rico. Ele abandonou os pobres. Aí tem gente, eu tava comentando, eu tava ouvindo um comentário aqui de alguns colegas de questão de política, essas coisas, ele disse assim, o governo Lula, o novo governo Lula, ele vai ter um enfoque bastante populista, né? De fato, sim. As pessoas esperam isso dele. Esperam um governo que não os abandone. Porque o populismo sempre esteve presente na América Latina, no Brasil, né? Então, vai ser muito difícil ter esse desmame, né? Esse desmame do populismo, porque ainda na América Latina e no Brasil também tem uma enorme desigualdade social que precisa ser corrigida. E aí na verdade o Brasil é um país que precisa se resolver com a sua história. Precisa acertar as contas com a sua história. Uma história de exploração, uma história de escravidão, uma história de violência, de agressão, entendeu? Que precisa ser corrigida, entendeu? E aí o que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso aí? Entendeu? Agora, não se espere que essas coisas se resolvam de uma hora para outra. Quem oferece esse tipo de solução, me desculpe, é fascista. Porque a solução final, aquela história do Holocausto, era uma solução industrial de genocídio, de assassinatos em massa de pessoas, de judeus, de homossexuais, de ciganos, né? E foi um modelo industrial. Entendeu? É um modelo industrial. De uma solução de redução. E é o que a gente vê hoje, esse modelo aí neoliberal, que hoje está andando de braços dados com o fascismo, porque é um modelo que é simplesmente um modelo de beneficiar poucos, não de beneficiar todos. E isso é um tiro no pé. Eu estava comentando aqui com uma colega sobre isso. Porque o dinheiro não é o fim, é sim o meio de circulação de riqueza. Então, ao ficar acumulando dinheiro, o dinheiro ele perde o valor quando fica acumulado. Ele precisa circular para ter valor. Mas o pessoal que é do rentismo não entende isso. Não entende. Eu preciso ser milionário. Não, gente. Eu preciso viver uma vida tranquila, que eu não precise ficar me matando, me explorando para poder viver. É isso que eu quero viver. Eu não preciso ter uma conta com 6, 7 dígitos. Não preciso. Eu preciso ter uma vida que me dê conforto, que me dê subsistência
e que me dê tranquilidade e segurança. Lembra daquelas pirâmides de Maslow? O pessoal do marketing sabe essa história. Pirâmide de Maslow. Então, essa pirâmide de Maslow não fala sobre milionário. Não é milionário. É realização. Realização profissional é você você sair na rua. Isso acontece comigo. Direto. E aí, André? E aí, Gaston? E aí, não sei o quê? E aí, beleza, cara? Como é que você tá? Ontem mesmo. Um rapaz que mora aqui, vizinho aqui, chamou pra ele pra participar de uma reunião de família. Isso é realização. É as pessoas te verem com olhos bons. Realização pessoal. Eu não quero ser o maior da porra toda. Não quero. Eu quero ser uma pessoa amada por quem estiver ao meu redor. Eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa que se possa ter na história da humanidade. Porque essa história do 1984, de ter 15 minutos de fama, é uma grande besteira. É uma grande besteira. Muito bem, muito bem. Olha só que legal. O Roberto Jefferson pegou Covid, recusou vacina. Mais um, né? Mais um para a lista dos negacionistas da vacina que pegou Covid. A Elisângela saiu do CTI, mas teve maus bocados. Quase morreu. É negacionista de vacina. E aquela história da cantora tcheca lá? Acreditou no conto da sereia do antivacina. E falou assim, olha, vamos aproveitar essa brecha na lei que se a pessoa tiver... para poder circular lá na República Tcheca, ou tem que ser vacinado, ou tem que ter contraído o Covid e se recuperado. Que aí conseguiu uma imunidade natural. Essa história de imunidade natural com a Ômicron não existe mais, tá, gente? Só que ela proporcionalmente pegou Covid. O quadro dela se agravou porque ela não tinha vacina. E morreu, né? Então, gente, voltar lá a fita, lá no começo desse episódio. Vacina, pelo amor de Deus! E o Premier Boris Johnson? Gente, é engraçado, né? O primeiro-ministro do Brexit, né? Brexit foi a primeira grande manipulação dos safados, desgraçados, neoliberais, bilionários, imbecis e destruidores da humanidade. Eu tô falando isso mesmo, não tem papo na língua não, quero que se lasque. Foi a primeira grande manipulação, o Brexit. Qual é a intenção do Brexit para os bilionários? Desestabilizar a economia da Europa. Não tem outra explicação, amiguinho. Ah, tá certo, eu quero que a Europa se lasque. Eles que destruíram a América, eles que destruíram a África. Sim. De certa forma, sim. Mas esse revanchismo é besteira. O que a gente precisa é que a Europa se retrate. Portugal se retrate perante Brasil, Moçambique, Angola. Espanha se retrate aos países latino-americanos. A Inglaterra se retrate em relação à Europa, aos Estados Unidos. Não precisa. Porque não foi colônia de exploração, foi colônia de povoamento. A França, com as colônias africanas, Guiana Francesa, Suriname, Haiti. É esse tipo de retratação que a gente quer. Que eles admitam publicamente que a exploração de territórios além de suas fronteiras na África e na América causaram a morte, a expropriação,
a escravização, né, de milhões de pessoas. E é esse, não é um sentimento anti-europeu, tá, gente? Mas é um entendimento que é necessário que haja um fundamento, um reconhecimento e até mesmo uma contrapartida. Uma contrapartida a esses países. Criar projetos para desenvolver esses países. Para que eles não fiquem na periferia do mundo. Porque a ideia é essa. Ontem eu estava assistindo um pouco da Copa Africana de Nações. Que maravilha, né? Só que hoje aconteceu uma tragédia, né? Que teve o jogo do Camarões, que é o país sede. E morreram 7 pessoas lá. Já pensou? Confusão na entrada do jogo entre Camarões e Comores. Camarões se classificou. Mas teve essa situação absurda aí. Tá? Mas é uma coisa que a gente precisa... Eu não sei se é questão de entendimento. É uma questão que se leva a lamentar. Segue o baile. Olha só, o número de internados em UTI na cidade de São Paulo cresceu 600%. 600%. É muita coisa. É muita gente internada. Mas o que importa é que a vacinação aqui no Brasil ainda avança, apesar de haver municípios que não tem nem 20% da população vacinada por conta de negacionismo barato. É líder evangélico, é agricultor. Eu lembro de uma cena que eu fiquei muito revoltado. Era depois do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, aí o repórter de máscara foi entrevistar o presidente do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, não, tira essa marca, aqui é Bolsonaro. Desde então eu tenho nojo do Atlético Goianiense. Me desculpe os jogadores, torcida, porque eu sei que tem muita gente que não é, mas eu tenho nojo da postura de um presidente de um clube de futebol fazer uma coisa dessa. É nojento. Ah, você viu essa história aí? O presidente da Câmara de Umbu das Artes xingou todo mundo, fez um monte de xingamento racista num condomínio. Foi preso em flagrante por racismo. A polícia pulou na piscina para tirar o cara fora, ó. Nossa, que humilhação, né? É humilhação e vergonha para a cidade de Embu das Artes, de São Paulo. Porque imagine só você eleger e esse cara se tornar presidente da Câmara Municipal, um cara que tem essa postura abjeta de ser racista. Só abjeto. Xingar uma pessoa, hostilizar uma pessoa por causa da cor da pele, gente. Absurdo, gente. Absurdo. Muito absurdo. Mas é aquela história, né? A pessoa teve o que merece. Porque além de ser preso, além de responder por racismo, ainda teve essa humilhação de aparecer na primeira página do jornal de sunga e imobilizado por um policial militar. Que maravilha, né? Parabéns. Parabéns, vereador. Parabéns. Ai, ai, ai. Acho que por hoje é só, né? Que esse dia de terça-feira, ó, prepare, vocês aqui é de São Paulo, se preparem porque vai ser o dia mais quente do ano, esse dia 25 de janeiro, São Pedro veio à festa de aniversário de São Paulo e trouxe um sol de rachar. Eu acredito que
eu vejo que a cidade vai estar bem dividida, né? Porque existem estabelecimentos que não vão funcionar amanhã. Então, você vai ver aí... Putz, não dá pra ver. Não vai ter. Com esse negócio de Ômicron, não vai ter clube aberto, não vai ter piscininha, amor. Mas aí você pega um balde. Pega aqueles balde de roupa. Sabe aqueles balde de roupa? Coloca água dentro e senta. Dá uma sentadinha. É um banho de assento. Mas dá uma refrescada. Banho de mangueira, ó, cuidado com a água. Pega um baldinho. Enche de água e fum. Um baldinho só, viu? Não é pra exagerar. Não pode gastar água à toa, gente. A água tá cara, a luz tá cara. Combustível tá caro, né? Então a gente pode se divertir, mas com parcimônia. Tem uma solução prática, né? Na verdade, uma solução úmida e outra solução a seco. Qual que você escolhe? A solução úmida é pegar aqueles borrifador de água, botar na cara. Delícia. A outra opção é uma opção bem drag queen. Adoro. É pegar um leque, ó, vrau, e ó, é econômico, dá uma melhoradinha no braço, tá? Nani people, né? Uma coisa bem nani people mesmo. Pega o leque, prá, troca o braço, tá? Para fazer aquele exercício no braço, para que ficar um braço bonitinho. E se refresca e não gasta energia. Não é bom isso aí? É ótimo. Gente, então vamos ficar por aqui. Que esse dia de feriado, se você for descansar, descanse. Se você não for descansar, bom dia de trabalho. Que esse dia 25 de janeiro de 2022 seja um dia fantástico, maravilhoso. Que seja um dia que seja de muitas vitórias para você. Que você faça coisas maravilhosas, tenha grandes realizações. Que tenha um dia com muita luz, com muito sol, com muita cor e com muitos sorrisos, porque a gente vê tanta coisa ruim ao nosso redor. Seja uma ilha de sorriso cercado de coisas não tão boas por todos os lados. Você vai ver que vai irradiar a sua energia boa para quem o cerca, e elas vão juntar contigo e vão fazer algo bem gostoso. É isso aí, gente. Se cuidem, tá? Um dia maravilhoso para vocês. E até breve com mais um Bom Dia pra Quem? Não, deixa eu dizer uma coisa aqui. Na descrição do episódio tem os links, tá? Os links do podcast, tá? O perfil no Instagram, me segue, pelo amor de Deus. O perfil no Facebook também pode seguir, que é a página, né, do podcast. O perfil do nosso blog, né? Do blog do Castor e seus escapes e o meu link, né? O link onde tem todos os sites que eu administro, os meus perfis nas redes sociais. Se você quiser seguir, pode seguir. Eu deixo. Eu deixo, tá? Então, se cuidem, tá? E aí, interage comigo. Fala o que você achou do episódio. Tá no Spotify? Você pode fazer aí comentar o episódio, curtir, seguir, passar para diante, compartilhar nos status do Instagram. Que delícia, gente! Compartilhe o tostão da minha voz. Eu deixo. Então, um beijo para vocês e abraços e se cuidem. Até breve. Este episódio é produzido pela Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar esse episódio e outros do podcast Castor e seus escapes
através do endereço anchor.fm/castor ou também através das plataformas de podcasting e também de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Castbox, PokerCasts, Radio Public, Stitcher e também através do Deezer. Você também pode seguir nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram através do @castor.podcast. Também estamos no YouTube.